Claro, oiê, Exu Modibá, quem vos fala, Cláudia Facine, apresentadora do Exu Jética. Bom, antes de qualquer coisa, sempre vou falar do meu querido, amado patrocinador, que é a Urban Flowers. Gente, tá entrando aí o outono, já vai vir o inverno, começa aquele tempo mais úmido, mais frio, não sei vocês, mas meu pé tem que estar sempre quentinho. Então, olha, tem sapatos, bolsas e são impermeáveis. Lembrando que a Urban Flowers são os nossos irmãos de matriz afro, galera que está preocupada com a sustentabilidade. É uma produção vegana, desde do material, toda a cadeia de produção, até chegar à mão de vocês. Tem o selo de lixo zero, de energia limpa. Então, é uma galera que está assim, alinhando o pensamento, o discurso e as atitudes, pensando em sustentabilidade. Tá bom? Vai lá nas redes sociais, dá uma olhada no site, vê os combos e fica aí, tudo lindo, quentinho, com a Urban Flowers. Agora eu vou, porque a gente anda inovando aqui, né, trazendo aparentemente assuntos assim, o que tem a ver, mas quando a gente traz é porque tem tudo a ver. Hoje eu vou conversar com uma pessoa, ele é missionário e vice-presidente da comunidade muçulmana Ahmadiyya do Brasil, formado em teologia e linguagem. Ele é o Imam Irshad Ahmad Moman, que vou trazer para cá. Falei certo, Imam? Oi, boa noite. Muito obrigado. Falou certíssimo. Quase Porque acertou. eu acho que quando eu perguntei no áudio, saiu melhor do que agora, quando eu Não, falei. mas saiu muito bem. Ficou É, muito bom. seja Nome realmente bem-vindo. é desafioso. Muito É, obrigado. sim. Estou realmente muito feliz, né, pela presença do senhor, porque eu vejo algumas falas do senhor, que o senhor está sempre no movimento do diálogo interreligioso, do ecumenismo, então eu acompanho o senhor e vou aprendendo um pouquinho. E aí a gente vai começar hoje, começar bem pelo início, porque eu acho muito interessante que eu digo sempre, eu pleiteio dentro da faculdade, de que na hora de falar sobre matriz afro, que deveria ter professores de dentro, falar deste lugar. O islamismo na faculdade também, o pouco que eu tive acesso, também não foi de alguém desse lugar. Então, a Exatamente. ideia é trazer o senhor, que é deste lugar, para conversar sobre isso e linkar essa questão de Islã e África. Então, para começar, vamos bem da base. Sim, Diga sim. desse nascimento do Islã, quando ele surge, e vamos Sim, desmembrando essas histórias. realmente, como você falou, né, nós estamos faltando muito, né? Como aqui no Brasil, especialmente, estamos em poucos números, então precisamos realmente, há faltando sempre essa parte, né? Estamos também trabalhando juntamente com a Secretaria de Educação para nós entrarmos nas faculdades, nas escolas e também Uhum. para nós podermos ter um acesso direto com os alunos, né? Para que nós Sim, possamos apresentar diretamente, porque realmente é um ensino dentro do ensino religioso do islamismo, porque é muito importante, porque o Islã é a segunda maior religião do mundo, quase sim, 2 bilhões dos muçulmanos no mundo. Então, isso torna muito importante e necessário para que as pessoas saibam a verdade, né? Porque vemos que o que a mídia tem espalhado é uma imagem muito negativa. Em geral, a imagem que é construída, feita na mentalidade, nas mentes das pessoas, é uma imagem muito ruim, muito negativa, vinculado com terrorismo, com sim. fanatismo, né? E Uhum. sempre que as pessoas falam do Islã, associam logo com alguma coisa assim negativa, né? Sim. Mas, na verdade, como você falou, falando do base, né? Uhum. A própria palavra Islam em árabe, quer dizer paz e segurança.
Islã, é por isso a saudação islâmica também é Assalamu alaikum. Salam quer dizer paz, quer dizer Assalamu alaikum, paz de Deus esteja sobre você. Então, e essa paz não é limitada. Nós não só dizemos para os muçulmanos, mas paz é para qualquer pessoa. Então, aí já quebra esse paradigma, esse preconceito que o Islã espalha imagem negativa ao terrorismo, né? Na verdade, o próprio, como falei, palavra Islã quer dizer paz e segurança. Então, essa paz e segurança sempre falada no Sagrado Alcorão. O nosso livro sagrado, como os cristãos têm a Bíblia, os judeus têm a Torá, do mesmo jeito nós temos o Sagrado Alcorão, que foi revelado para o santo profeta, para o profeta Muhammad. Em português dizem também Mohamed, né? Mas a forma correta do nome dele é Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Ele fundou o Islã e ele recebeu a revelação divina de Deus Todo-Poderoso e que foi escrita na vida dele. E quando ele faleceu, já deixou um livro escrito, né, que hoje em dia chamamos de Sagrado Alcorão. E Deus mesmo chamou esse livro no Sagrado Alcorão, deu esse nome do Alcorão como o livro sagrado. E esse é livro que não só fala do islamismo, não só fala de a fundação do Islã, mas também fala das religiões anteriores, também fala dos profetas anteriores, fala dos profetas abraâmicos que vieram depois do profeta Abraão, profeta Ismael, Isaac, Jacó, José, Davi, Ismael, todos os outros, e até Moisés e o profeta Jesus Cristo, que paz de Deus esteja sobre ele, né? E esse é o livro que nós temos hoje em dia, livro intacto e preservado de forma original, como foi revelado desde o início, desde a sua revelação, ela é intacta. E aí vem na mente uma pergunta muito simples, né? Como é que isso foi preservado até hoje, né? Como é que isso foi possível preservar? Na verdade, houveram várias formas de preservação desse livro. Entre elas, uma das formas era memorização do livro inteiro, de capa a capa. Desde que foi revelado, houveram as pessoas que memorizaram o livro de capa a capa, né? E que são chamados Hafiz, que é o título dado para essas pessoas que memorizam. E houveram milhões de pessoas em todo o tempo que memorizaram. Inclusive, eu também memorizei esse livro quando tinha 12 anos, né? De capa a capa. Mesmo que eu não sabia naquele tempo árabe, né? Porque árabe não é minha língua materna. Eu não entendi árabe, mas eu memorizei. Isso mostra como é fácil também, a sua memorização torna fácil. O santo profeta fundou o Islã e ele, no tempo dele, falando um pouquinho agora sobre a África, vamos dar um toque da África também aqui no meio, né? Quando ele proclamou ser profeta, aconteceu o que sempre acontece, né? Que houve uma perseguição severa, né? E os próprios familiares e as pessoas da própria cidade tornaram inimigos. Então, eles tentaram acabar com o islamismo, tentaram fazer com que... Porque o profeta falava de um Deus único. E o que acontecia no tempo? Em Meca, era o centro em que era idolatria, centro de idolatria, em que era no Kaaba, que era a casa do Deus Todo-Poderoso, casa sagrada em Meca, tinha mais de 300 ídolos. E essas pessoas tinham tornado como um termo de negócio. Eles faziam comércio através disso. Então, quando o santo profeta falou que você não pode adorar vários deuses e tudo mais, e você adora Deus único, e que é criador e tudo mais, aí começou essa perseguição. E eles tentaram matar, tentaram assassinar, inclusive assassinaram vários companheiros do profeta. Aí, com a ajuda divina, com Deus Todo-Poderoso diz para o profeta que deve migrar dessa cidade. Então, muitos dos
mecanos, muitos dos muçulmanos de Meca, que estavam em Meca, que eram perseguidos, eles foram obrigados para sair da cidade, sair do país para um outro lugar onde tinha paz. Então, essa foi a primeira vez que Islã saiu de Meca. Islã saiu de Meca e não foi para uma cidade qualquer. Meca é uma cidade da Arábia Saudita. Ela não foi para uma outra cidade qualquer, foi logo para a África. Hoje em dia, onde nós encontramos a Etiópia, né? Onde tem Etiópia ou aqueles países de litoral de África, lá eles migraram porque havia um rei do país da Etiópia que tinha era um rei mais justo, mais honesto. Então, o santo profeta indicou para que os muçulmanos que puderem migrarem para lá. Assim, pela primeira vez, Islã entrou na África através da Etiópia e também uma parte da Somália, né, onde hoje em dia tem Somália. Mas o Islã não acabou aqui. A perseguição não acabou aqui. O Islã, quando começou a ser espalhado, pregado pelo profeta, pelos seus companheiros, eles começaram a fazer mais perseguição. Aí decidiram um dia para matar o próprio profeta, assassinar o profeta, para acabar com o islamismo. Deus informou esse plano de assassino para o santo profeta. E mesmo a noite que foi planejado esse assassino, o santo profeta migrou para uma outra cidade, que é Medina. Aí começou, foi fundado também um calendário islâmico que começa dessa data de migração que o santo profeta fez de uma cidade para outra, de cidade Meca para Medina. Mas os muçulmanos foram perseguidos nessa mesma cidade também, outra cidade, Medina, né? Inclusive foram atacados pelos mecanos, pelas pessoas de Meca, os idolatras que atacaram a cidade de Medina e foram lá atrás e atacaram. Os muçulmanos foram obrigados para combater na sua defesa. E aí foi revelado o primeiro versículo do Sagrado Alcorão sobre a combate no caminho de Deus, em que Deus disse no Sagrado Alcorão que é dado a permissão de combater somente em defesa. E esse permissão só é dado porque vocês são atacados. Se não for dado essa permissão, as sinagogas, as igrejas e outros lugares sagrados vão ser destruídas. Porque essas pessoas não são inimigos do Islã, mas são inimigos de Deus Todo-Poderoso. Então, aí Deus permitiu que os muçulmanos defendessem a sua fé, defendessem a sua vida. Porque, obviamente, tinha duas opções. Ou eles ficassem em casa e serem assassinados pelos inimigos que iriam matar, ou eles saíssem da cidade para defender as suas casas, as suas famílias e a sua religião também, a fé. E aí foi combatida a primeira batalha e depois foram combatidas outras batalhas também. E depois de 8 anos desses tempos, né, tão difíceis e tempos tão em que houveram vários ataques pelos inimigos para os muçulmanos, o santo profeta conseguiu ter números suficientes em que os muçulmanos já foram dispensar o seu Islã para outros países também. E aí foi mandada uma carta para o rei de Roma também, para a Pérsia também, para Egito e para outros lugares também foi pregado o Islã. E assim foi a segunda etapa em que o Islã entrou em África. E depois, mais tarde, foi conquistado a Meca também, sem derramar uma gota de sangue, sem derramar uma gota de sangue. E pacificamente foi conquistado a Meca. E assim, resumindo um pouquinho da história do santo profeta do Islã, né? Como na vida do próprio santo profeta, o Islã foi espalhado, saiu, além de for deixado um livro sagrado, um livro que é um livro intacto, o Islã chegou nos outros
países, nos outros lugares também, os muçulmanos chegaram até... E primeiro país, e primeiro continente, primeira região que foi em que chegou o nome de Islã, em que chegou a palavra de Deus, do Sagrado Alcorão, foi a África. E depois, mais tarde, foram conquistados muitos outros lugares também, né? Ao longo do tempo. E hoje em dia nós vemos que tem uma presença marcante dos muçulmanos na região África e no Oriente Médio, né? Sim. Basicamente isso, né? Porque falando a gente nunca se para, né? Mas não, e assim, acompanhando, né? Eu sei que o senhor está fazendo o resumo a resenha do resumo da síntese, sabe? É que tem muita coisa ainda que vem na minha cabeça e diz, não, vou esclarecendo isso ao longo do tempo com as dúvidas, né? Sim. Porque se eu começar a fazer só discurso, parece que estou palestrando. Vamos conversar. Não, mas é bom, porque assim, tem muita coisa para pensar e eu também tenho muita coisa para perguntar, né? Conforme eu tinha combinado com o senhor, eu falei assim, eu quero saber do Islã, mas saber do Islã mais em África. Entendo também que por toda a situação naquele dado momento, e a África, por estar muito mais próximo, já se havia, até antes, né, da formação do islamismo, já se havia convivência entre africanos e árabes, né? Tem todo um fator histórico muito antes de fatores religiosos. Exatamente. E assim, o pouco que eu sei sobre o islamismo, né? Tem algumas coisas que eu acho muito parecida com a África. Primeiro, a metodologia da oralidade, que o senhor vai falar da pessoa que vai ensinar o Alcorão para a criança, né? Em África, nas regiões mais bantu, vão chamar de griot, nas regiões do povo iorubá vão chamar de acauês, que são os mais velhos, que têm todo o sistema de Odu, todas as filosofias, mitologias passadas. Então, eu acho o sistema da oralidade bem parecido. Sim. E acho interessante também a questão apesar que eu também vou entrar nisso, que o Ocidente tem uma outra visão, mas eu sei da visão de vocês em relação às mulheres e tal, não é o que dizem que pintam, né, para o lado de cá. Sim. Mas a minha pergunta, assim, a primeira agora, assim, eu sei que quando, naquele dado momento, até antes do profeta falecer, né, era aquele Islã, era um só, ainda não tinha as vertentes e tal, não tinha essas rupturas. E aí ele entra em África, né, na região mais ao norte. Isso. E ele tende a se espalhar. Claro que quando isso tudo está acontecendo, a gente também está falando de uma época de colonização de europeus, tudo junto ao mesmo tempo, né? E aí, a minha pergunta avançando um pouco mais no tempo, de repente a gente vai voltar, mas avançando, dentro dessas vertentes que hoje está em África, né? Quando vai falando do Islã avançando, de que Islã a gente está falando? A gente está falando de sunita, a gente está falando de sufita, a gente está falando de xiita, a gente está falando de quem? Ia dar um toque no meio quando eu estava explicando sobre isso também, mas eu disse, não, essa pergunta, eu tenho certeza que vai vir essa pergunta também. Sabe por quê, Imam? Porque sempre quando fala de Islã, para a maioria das pessoas, é Islã. E detalhe, o senhor sabe disso, quando fala de Islã e parece que é todo mundo terrorista. Né? Exatamente. E o fato que é engraçado como é que são as coisas? Que quando a gente está falando sobre as guerras santas na Irlanda, ninguém menciona que o IRA é uma vertente da Igreja Católica. Ninguém fala isso. Porque a Guerra Santa são os católicos ortodoxos e tal, não sei o quê. E o IRA. É como se o IRA fosse
outra pessoa louca que entrou no meio da briga de outros dois, Exatamente. entendeu? Eu sempre falo isso, que as pessoas, quando acontece um caso que é feito por um muçulmano, chamado muçulmano, né? Que nem é muçulmano verdadeiro que faz uma besteira, aí assim, fala na mídia, todo lado, que um terrorista islâmico, muçulmano, né? Parece que é baseado de doutrina islâmica. Mas quando é uma pessoa qualquer que faz um assalto no banco, seja cristão qualquer, aqui no Brasil, por exemplo, ou mata alguém, faz de violência doméstica, dizem que um homem de 43 anos assaltou o banco. Entendeu? Aí não nem se querem referir à religião, nem ética, nem nada. Eu tô rindo, me desculpa, mas é verdade. Mas isso é verdade, infelizmente, né? Agora falando um pouquinho sobre primeiro, né, como você disse, que a Arábia Saudita, antes de fundar o Islã, já tinha essa ligação, conexão com a África, né? Isso também é um fator muito importante, porque quando o profeta chegou, você vai acreditar ou não, 20% das pessoas que haviam na Arábia Saudita eram libertados, os 80% eram escravos, quando o profeta chegou, imagina. E entre elas, obviamente, havia muitos africanos. Não é que todos eram africanos, mas havia uma parte grande dos africanos. Então, a presença dos africanos já existia na Arábia Saudita. Também sim, porque o Oriente Médio e a África são regiões assim, vizinhas, né? Então, quando o profeta fundou o Islã, as primeiras pessoas que aceitaram o Islã, curiosamente, eram os escravos e eram os africanos, muitos deles. Por quê? Porque ele falava dos direitos dos escravos, ele falava de igualdade, ele falava de liberdade, ele falava que cada um é igual, cada um tem direito de liberdade. E aí, as pessoas que estavam, os chefes, que estavam os patrões, eles não gostaram disso. Aí começou uma outra perseguição pior, porque além de ter uma perseguição por conta de idolatria, também foi por causa desse fato, né, que os escravos estavam cada vez mais saindo dos controles, né, dos mãos dos seus mestres, né, porque eles não queriam mais seguir a religião que eles querem, eles queriam a liberdade de qualquer forma, né? Então, o profeta, quando chegou, quando fundou o islamismo, uma das coisas, uma das favores da sociedade, além das outras sociedades, nós vemos que a mulher não tinha direito na sociedade, o escravo não tinha direito, o homem era tudo. Então, a mulher não tinha direito de estudo, de educação, não tinha direito de votação, não tem direito de herder. O escravo não tinha nenhum direito, uma vez, e não tinha uma forma de tornar escravo. Um tribo mais forte atacava os mais pobres, os mais fracos, e tornava os homens como escravos, e matava outras pessoas, e tudo assim continuava. Então, o santo profeta estabeleceu esse direito fundamental, que cada um tem o direito da vida, cada um tem o direito de igualdade, liberdade. E assim, ele fundou várias regras, estabeleceu várias regras. Entre elas, a primeira coisa que ele disse que a escravidão não pode ser mais aceita. Mas, ao mesmo tempo, também tinha que resolver os problemas e o negócio dos 80% dos escravos, a maioria dos escravos. Aí ele estabeleceu várias outras regras, por exemplo, ele deu direito igual a uma pessoa liberta, ele disse que a pessoa que a pessoa tem que alimentar a mesma comida que ele come, tem que se vestir a mesma roupa que veste um escravo, e depois ele proibiu de bater, proibiu de utilizar de uma forma assim mais severa, uma forma assim mais bruta, e se forma um trabalho assim muito pesado, o próprio mestre tinha que ajudar junto com o escravo. E uma das coisas muito importantes, ele estabeleceu várias regras para libertar aqueles escravos que já existiam. E entre elas havia uma regra que ele disse que se um escravo souber escrever e ler, ele ensinar 10 crianças escrever e ler, ele é libertado, ele é liberado. Então, um escravo que sabe escrever e ler, ele ensinar uma criança, 10 crianças, ele era libertado. Além das outras
muitas formas. E também ele estabeleceu que, se ele quiser ser libertado, ele pode fazer um acordo com seu mestre, e o mestre era obrigado a aceitar esse acordo, fazer um acordo, obviamente, né? E estabelecer um dinheiro que você vai pagar ao longo do tempo em parcelamento esse dinheiro para mim, e você, a partir do dia libertado, e você, cada mês, você paga uma quantia de dinheiro para mim. E assim também ele estabeleceu que a liberdade seria dada, fornecida ao longo do tempo, e também deu a honra e respeito para os escravos, né? Porque ele deu por exemplo, uma das formas de dar o respeito e a honra para essas pessoas que eram escravizados, que vieram da África. Ele disse que eles têm o mesmo respeito e a mesma honra dentro do islamismo. Dentro do islamismo, ninguém vai ser preferido, ninguém vai ser dado um rank mais alto devido ao fato de que ele é da África ou de Ásia, ou árabe ou não árabe. Inclusive, numa das batalhas em que o profeta teve que mandar o exército, ele escolheu um dos escravos que foi libertado mais tarde como o chefe do exército. Só para mostrar que no islamismo não tem diferença, que se alguém foi escravo, ou alguém é de raça preta, ou raça branca, ou raça diferente, árabe ou não árabe, né? Isso completamente foi excluída dentro do islamismo. E assim, quando foi espalhado esse ensinamento para a África, esse era um ensinamento que estava faltando, esse era o ensinamento que precisava, justamente quando a senhora falou que era um tempo de colonização, era um tempo que as nações do Ocidente estavam pensando que a raça branca é superior, né? Infelizmente, até hoje, estamos lutando contra esse racismo, né? Mas aí, nesse tempo, quando foi espalhado esse ensinamento do islamismo, né, nós vemos que foi rapidamente muitas regiões da África, muitas tribos, muitas regiões, muitas cidades aceitaram o islamismo, abraçaram os ensinamentos do Islã. Até porque, né, irmã, não querendo cortar, mas já cortando, até porque uma vez escravo de alguém de fora, subjugando dentro de sua própria terra, né, aquele ser, quer dizer, chega uma nova possibilidade de alguém muito mais próximo que já se convivia com uma narrativa dessa, é acalanto, é que meio você no meio do mar e alguém jogar um bote, né? Se pegar nisso. Mas prossiga, porque eu estou gostando. Sim, vai. E falando agora um pouquinho sobre a região da África, falando do islamismo, né, e as vertentes e segmentos também, é muito importante que, infelizmente, no islamismo existem vários segmentos, inclusive havia uma profecia do santo profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Ele disse que no meu povo, ele falou para os seus companheiros, que meu povo vai chegar um tempo em que eles vão ser distorcidos, vão ser divididos em vários grupos. E ele disse que, como nos povos anteriores, ele referiu os povos hebraicos, né, judeus, cristãos, ele disse que, como nos povos anteriores houveram divergências, segmentos, vão haver segmentos na minha religião, e que vão chegar até 73 segmentos religiosos. E todo vai puxar para seu lado. E ele continuou dizendo que nesse momento, e quando ele falou isso, que vão haver 73 segmentos, os companheiros que estavam presentes lá ficaram muito surpreendidos. Sim. Porque eles ficaram assim, como um muçulmano vai se contrariar, vai se ter como inimigo um outro irmão muçulmano? Porque era uma criação tão boa dentro do islamismo no tempo do profeta que os muçulmanos eram considerados irmãos. O profeta, inclusive, falou que al-muslimu akhul muslim, que um muçulmano é irmão do outro muçulmano, deve se considerar como irmão.
acabar com qualquer tipo de conflito, e mesmo que tenha algum desentendimento, como entre os irmãos nós acabamos durante o dia, se tem algum entendimento, até o final do dia já acaba tudo, né? Somos irmãos de novo. Do mesmo jeito o profeta disse que deve acontecer no islamismo também. Aí quando o profeta falou, por um lado tem falado que os muçulmanos são irmãos, e ele falou que vai chegar um tempo que os muçulmanos vão ter 73 segmentos, os muçulmanos que estavam lá ficaram muito surpreendidos. Mas como assim isso vai acontecer? O profeta disse, sim, vai acontecer. Só que ele deu a boa notícia também. Ele disse que como no islamismo vão ter divergências, vai ter um reformador que vai trazer o renascimento do Islã, que vai trazer a reforma dentro do islamismo para unir os muçulmanos de novo. Ele continuou falando, ele disse que os muçulmanos não vão ter um novo livro, porque o livro que foi dado para eles é o livro que não vai ser mexido. Isso é uma profecia do Sagrado Alcorão, que o livro não vai ser mexido, vai ser intacto. Mas como a prática não vai coincidir com o livro, então vai ter um profeta que vai reformar a prática conforme o livro dos muçulmanos. Agora falando um pouquinho sobre a nossa comunidade também, e aí vou voltar para o sul da África também. Aí a nossa comunidade foi fundada em 130 anos atrás por Mirza Ghulam Ahmad, que proclamou ser esse reformador, esse Messias prometido por Santo Profeta. O Santo Profeta tinha chamado esse profeta como Messias. E muitos dos muçulmanos ainda estão esperando, sejam sunitas, sejam xiitas ou outros, muitos wahhabitas, salafitas, sufis, né, como você também mencionou no início, são muitos muçulmanos que ainda estão esperando. Mas a comunidade Ahmadiyya acredita que, como chegou o tempo de divergência, de divisão entre os muçulmanos, então era necessário ter um profeta, um reformador também. E que, conforme as profecias do Santo Profeta, foi fundador do Islã, fundador da comunidade Ahmadiyya, Mirza Ghulam Ahmad. Ele proclamou ser Messias prometido para unir e reformar os muçulmanos. Então, a comunidade Ahmadiyya já existe nos cantos da terra, né? Inclusive, quando o fundador da comunidade proclamou ser Messias prometido, os inimigos, mais uma vez, né, têm a perseguição e têm inimigos, e eles que tentaram matar e tentaram acabar com a voz dele. Ele fez a profecia que Deus fará com que sua mensagem chegue aos cantos da terra. Essa foi a profecia dele. E os inimigos zoaram e fizeram zombaria que nós nem vamos deixar sair a sua voz da aldeia de Kadinhan, que era na Índia. Como é que você vai conseguir chegar nos cantos de terra, né? Na verdade, naquele tempo nem tinha essa mídia social e tudo mais, né? Nem tinha conhecimento disso. Então, hoje em dia, graças a Deus, nós vemos que a comunidade já é estabelecida em mais de... na verdade, inclusive, nos todos os países do mundo, mais de 200 países, e é estabelecida, e entre elas, a maioria da comunidade também existe nos países da África, né? Que aceitaram essa mensagem do Messias prometido. Agora, falando da maioria dos muçulmanos que existem na África, eles são... na verdade, sunitas, porque os sunitas são os muçulmanos em maioria, em geral, no mundo inteiro. E sunitas são os muçulmanos que seguem a prática do Santo Profeta, que seguem o Sagrado Alcorão e os ditos do Santo Profeta. Então, a maioria desses muçulmanos que são nos países de África, eles são sunitas, mas entre os sunitas também tem várias escolas de jurisprudências, né? E são 4 imãs, são 4 escolas de jurisprudências islâmicas, né? E entre elas, a maioria que existe em África é Maliki, a escola Maliki que existe nos países da África. A maioria dos países são
no norte da África, que são de maioria muçulmana, né? Alguns autores, até um dos mais conhecidos, que é o Rampateba, ele passou pela escola muçulmana. Sim, E sim, ele sim, dá sim. essas referências, entendeu? Ele é bem famoso para a gente e ele traz essas referências e situa a gente nessa condição, nessa situação. E eu até já li também que, por exemplo, em dados, né? Os países da África são, em maioria, muçulmanos e que grande parte desses países muçulmanos consegue. Os africanos são convertidos e conseguem manter os seus rituais de tradição, né? Seus Sim, sim, cultos sim. aos seus antepassados e tal. Eita, se convergiu, se Sim, sim, vive sim. bem, né? E claro que tem alguns países de África que têm problemas, por isso que eu pergunto da importância da vertente, mano, porque para não parecer que todos os islâmicos, porque tem países da África que Isso, vive bem, vive sua cultura antiga, são isso. muçulmanos, professam, né, o islamismo, porém continuam fazendo seus rituais, né, antigos e Exatamente, tal. exatamente. É E, muito e importante essa parte também, realmente. Sim, sim, sim. só para concluir, por exemplo, a maior parte dos países que tem sérios problemas é onde está o cristianismo. Isso eu estou Sim, falando é porque eu não estou com os números aqui. sim, Por sim, isso que eu sim. estou trazendo o senhor para a gente esclarecer um pouco mais sobre essa questão de quem está. Porque aí eu entro com a pergunta de que Islã que a gente está falando, né? Exatamente, exatamente. Porque eu aprendi assim, por exemplo, os sunitas, não sei no caso da sua comunidade, para os sunitas, primeiro que a gente pensa que, por exemplo, a Arábia é um estado muçulmano. Não é, né? Assim, porque Sim, tem toda uma regra para ser e não é. E aí, por exemplo, aí eu sei que dentro dos sunitas eles pensam o seguinte: para realmente o Islã ser mandar, né, ter um Estado-nação, professando sim, sim, sim. baseado naquela religião, não necessariamente teria que ser, digamos, o descendente da linhagem do profeta fundador. Quantos Exatamente. xiitas já pensam um pouco mais nisso? E Sim, isso faz muita diferença que a gente está falando de discursos de poderes querendo se validar dentro de uma sim, religião. exatamente. Ou eu viajei muito? Não, tem um fato também nisso. Realmente, nós, quando eu falei de profecia do profeta, né? O santo profeta, quando fez essa profecia de divergência, de divisão, ele tinha falado vários fatores, né, que vão causar essa divergência, né? E disse que até os muçulmanos vão tentar matar os outros muçulmanos, vão tornar inimigos de uns aos outros, né? E a maioria desses casos, ele disse que vai ser surgido pelos líderes religiosos, que vão ter, na verdade, eles são chamados líderes religiosos, mas vão ter outros interesses políticos ou geopolíticos ou interesses pessoais e que vão causar essa divergência, mas vão usar o nome da religião, porque o nome da religião sempre tem um poder e as pessoas são mais manipulados através do nome da religião, né? Mas essa parte também é muito importante, que mesmo que exista um conflito ou uma situação instável nos países islâmicos, nos países que têm maioria dos muçulmanos, esses países também foram alvos de política do Ocidente, por exemplo, falando do Oriente Médio, por exemplo, no Egito, na Líbia, por exemplo, ou nos outros países do Oriente Médio, no Afeganistão, esses países onde tiveram, a Algéria, por exemplo, também tiveram
esses países que tiveram uma política do Ocidente, em que os Estados Unidos e suas alianças, quando entraram por nome da paz, né, e venderam as suas políticas, políticas baseando chamado paz, né, que queriam estabelecer paz, que queriam dar paz para o povo, que queriam trazer a justiça para o povo, e acabaram com tudo, acabaram com o governo de lá, acabaram com as riquezas de lá, porque essa é uma política muito antiga e muito comum dos países do Ocidente, que entram num país onde eles têm seus interesses, por nome de estabelecer a paz, por nome de trazer a justiça, a igualdade na sociedade, e quando eles já usam todos os seus... quando já pegam todas as suas riquezas, todas as suas fortunas, aí deixam a sociedade lá, deixam as pessoas lá e voltam. Não tem nenhum interesse. Isso aconteceu no Afeganistão, na Líbia, nos outros países do Oriente Médio também, e infelizmente acontece nos países da África também. É muito comum. Então, nós podemos ver que parece que essa instabilidade nos países da África é por causa da religião, mas atrás disso são algumas pessoas que são considerados religiosos, que não têm nada a ver com a religião, mas eles têm os seus próprios interesses, ou são patricianados pelo Ocidente e usam o nome da religião para trazer aquela divisão e toda a disputa entre o povo, né, de sunita e xiita, né? Porque realmente o santo profeta, como você também falou no início, né, que não tinha no tempo dele uma divergência, não tinha grupos entre os muçulmanos, era um só grupo que é chamado muçulmano, o Islã. E aí, quando passou o tempo e as pessoas tiveram os segundos interesses, eles entraram na religião. Inclusive, muitas pessoas entram na religião justamente para satisfazer as suas necessidades e usar o nome da religião Islã. Porque é muito... tornou comum, e especialmente depois de... aqui no Ocidente, aqui na América Latina ou na América também, no Norte da América, tornou muito comum vincular islamismo com terrorismo depois de 2001, né? Depois de ataques nos Torres Gêmeos. Desculpa, eu até vi uns dados de que até antes do 11 de setembro, né? Por incrível que pareça, com o 11 de setembro, o islamismo, a expansão do islamismo, ela deu um boom, porque teve toda a história, quer dizer, a gente volta no mesmo ponto, né? Não foi o Islã, foi um grupo radical, né, se fazendo valer disso. E aí as pessoas começaram também a pensar assim, exatamente isso, começaram a procurar e foram se encantando, né, e se convertendo. Então, de 2011 para cá, que foi o boom, né, apesar de toda uma tragédia, claro, foi o boom do islamismo. Agora, Imam, só uma observaçãozinha, por favor. Eu só queria que o senhor deixasse claro, porque assim, a gente fala Islã, religião, né? Eu entendo como toda forma de organização e tal. E aí a gente fala muçulmano é quem pertence ao islamismo. Exatamente. Então, assim, o muçulmano ele não é islâmico. Então, islamismo. Entendeu? Só para a gente ficar um pouco mais clara essa questão. O islamismo é a religião. Há pessoas que dizem islamismo ou islã, porque a palavra em árabe é islã, né? Islã. E que fala aqui em islã, em Portugal fala em islão, e fala também islamismo. E os seguidores dessa religião são chamados muçulmanos e muçulmanas, mas às vezes são chamados islâmicos também, né? Mas a forma correta é o muçulmano ou muçulmana, né? E falou você também um ponto importante, inclusive
queria também deixar bem claro, né, que às vezes as pessoas pensam que esses países que são de maioria muçulmana têm uma doutrina islâmica, não sei o quê. Na verdade, eles não têm nada a ver com a religião. Eles têm umas políticas, podem ser baseadas na religião, mas a maioria deles eles têm seus próprios interesses e eles fazem as políticas da forma que eles querem. O próprio Arábia Saudita, até por muito tempo, a mulher não podia dirigir, por exemplo, o carro, né? Não podia sair, muitos outros problemas também, muitas outras limitações. Mas o islamismo, 14 séculos atrás, deu a direito à mulher de ter direitos iguais ao homem. Por exemplo, o islamismo, o santo profeta, o próprio esposa dele, ele deu o direito, ele educou e ele disse para os muçulmanos que metade do islamismo deve-se aprender, tudo ligado com as mulheres, deve-se aprender com a minha esposa, porque ela é uma professora. E depois ele estimulou ao longo do tempo que as pessoas educassem suas filhas e disse que se alguém tiver 2 filhas e ele educar bem as filhas e ensinar bem as filhas e criar bem essas filhas, ele vai ter paraíso garantido. Então é uma forma de estimulação, garantindo paraíso para um crente, que você se criar bem as filhas, porque é muito importante o fator histórico também de entender que naquela época a mulher ou a menina era considerada uma vergonha para os árabes. E quando era nascida uma mulher, uma criança fêmea, eles enterravam viva. Então, o santo profeta, e isso na verdade está escrito no Sagrado Alcorão também, que no dia do juízo final vão ser perguntadas essas pessoas que enterravam as filhas vivas. E houveram pessoas dentro, no tempo do santo profeta também, os árabes, que enterraram, e depois, mais tarde, eles aceitaram o Islã e contaram essa história para o profeta e dizem que uma vez um homem contou que eu assim enterrei no tempo de ignorância a minha própria filha. Dizem que o santo profeta começou a chorar com lágrimas, e ele conseguiu dizer só uma coisa, que se alguém não é benevolente com as pessoas, com a criatura de Deus, Deus não vai ser misericordioso com essa pessoa. Então, esses direitos eram tirados, muitas das vezes que nós vemos hoje em dia nos alguns dos países árabes, antes do islamismo. E o santo profeta veio para conceder esses direitos. E realmente, o Estado que o santo profeta estabeleceu, com direitos iguais, com cada um tendo sua liberdade, seja religiosa, seja civil, esse era o Islã, ou esse era um Estado que realmente seguia os ensinamentos do Islã. Mas hoje em dia nós vemos que nos muitos países, esses políticos, essas pessoas que estão no governo, eles, por nome da religião, por nome do Islã, eles limitam as mulheres de não irem para as universidades para estudar. E essas coisas todas não têm nada a ver, não tem nenhum base religioso islâmico, não tem nenhum base fundamental que prova que a mulher não tem menos direitos do que um homem. Sempre fui falado que a mulher tem todos os direitos iguais do que um homem, e que ela também tem todos os direitos de educar, de estudar e votar, herdar, e todos esses direitos, né? Então, realmente... Isso é uma grande observação, Imã. E também foi dado, já, né, no primeiro profeta, foi dado o direito também, a mulher podia se divorciar, né? Podia casar com quem quisesse, não necessariamente um casamento arranjado e tal. Eu estou trazendo, pontuando, e principalmente essa questão das mulheres, porque para a gente acabar com algumas mal entendido, algumas ideias, muito preconceito. Sim. E entender. Então, assim, se a gente vai falar, a gente que eu falo, sei lá, pintando uma notícia, é porque na África... Aí eu pergunto, que África? De que lugar da África você está falando? E de que islamismo que está naquele local ali? Sim, né? Que, por exemplo, hoje no Brasil, o Brasil se diz um país laico, né? Se diz. Estamos com grandes
problemas por ter homens, enfim, governantes, na verdade, porque tanto homens quanto mulheres, no poder, se baseando nos radicalismos baseados na própria religião, para um país que é laico, querendo entubar todo Sim. mundo, né, colocar na mesma caixinha, e aí a gente vai vendo. E são pessoas que meio, como é que eu vou dizer, vão se mascarando em cima de uma religião, né? E às vezes eu vejo dentro da... Aí eu vou falar do meu lugar de candomblessista. Sim. Né? Que a gente precisa entender como a gente professa uma religião de matriz africana, que muitos desses africanos chegam no Brasil já como muçulmanos, já trazendo isso. A gente precisa entender o mecanismo também do que aconteceu lá, dessas entradas, dessas participações, e de como hoje isso ainda se mantém lá, né? Como eu digo assim, se aqui a gente tem vários candomblés, em África a gente tem vários povos muito diferentes, culturas diferentes. Exatamente. E que vão se amalgamando com outras religiões. E o muçulmano. Esse é um fato, esse é um fator muito importante, realmente, que nós temos que entender que tem efeito cultural, que às vezes as pessoas misturam com a religião, né? Por exemplo, no Irã tem outro tipo de... dentro do islamismo as pessoas têm outros costumes, outros rituais. Obviamente, a adoração de Deus e todas as coisas ligadas com a religião são iguais, que são escritas no Alcorão. Mas essas coisas, num lugar eles dizem que a mulher não pode sair de casa, outro lugar eles dizem assim. Essas são coisas culturais que não têm nada a ver com a religião. E exatamente isso, como você apontou, que na África também tem várias regiões, tem várias culturas, tem vários costumes, né? E quando eles abraçam a religião, obviamente eles têm as crenças do Islã e tudo mais, mas trazem alguns rituais também, alguns costumes culturais também dentro deles, né? E que nós não devemos misturar, né? Porque o Islã é uma religião que deixou bem claro que a mulher tem todo o direito igual ao do que o homem. E a mulher pode trabalhar, a mulher pode sair de casa, a mulher pode votar, pode educar, pode ser professora, pode ser médica, pode fazer... Tipo, todas as oportunidades que o homem tem para a mulher também. Na verdade, como você disse, é a primeira religião que deu o direito de divorciar. A mulher no islamismo pode divorciar, mas nas outras religiões nós vemos que esse direito não foi dado à mulher. E também, por exemplo, essa escolha de escolher o seu marido, por exemplo, essa é uma escolha que era muito estranha no tempo do profeta, 14 séculos atrás, né? Sim. Uma vez o santo profeta veio um senhor e disse para o santo profeta que gostaria de casar com uma tal... estamos casando, eu estou tentando casar com tal senhora, mas eu já falei com o pai dela, né? E só que antes de eu casar, eu gostaria de ver ela, né? Só que quando o santo profeta disse sim, você pode ver, você deve ver o rosto dela antes de você casar. O senhor, o pai da menina, da noiva, quando o noivo chegou para ele e disse que eu queria ver o rosto dela, ele negou, ele disse que eu não vou mostrar a minha filha antes do casamento. Mas a noiva que estava lá dentro de casa, ela estava ouvindo a conversa. E quando ela ouviu que o noivo está dizendo que o profeta permitiu que você pode ver o rosto da menina, ela mesmo saiu de casa e ela disse que se o profeta disse que você pode ver antes de casamento, então ninguém pode proibir. Costumes, por exemplo, esse costume de não ver a mulher ou casar, ou mesmo ter a própria escolha. Tem outros contos também que falam que o homem queria obrigar a sua filha a casar com alguém, mas o santo profeta deu o valor na fala de filha e disse que aonde ela vai falar, onde ela vai dizer que quer casar, ela vai ser casada. E ninguém pode obrigar ela. Então tem essas coisas que foram criadas desde o início do islamismo
e depois o santo profeta disse, por exemplo, no tempo dela, a mulher não tinha direito nenhum. As mulheres eram piores do que escravas e elas eram tratadas como animal, né? E os homens tinham quantas mulheres que eles quiserem e eles não davam nenhum direito, a mulher não tinha direito de herdar, por exemplo. No islamismo, o santo profeta disse que a mulher tem que herdar da propriedade do pai, do irmão, do marido. Então, isso também é uma bênção que foi dado para a mulher dentro do islamismo, né? Mas, infelizmente, nós vemos que tem muitas notícias vêm para nós que, infelizmente, são muito... são deturpadas. Né? E aí, hoje, quando, por exemplo, a comunidade do senhor, ela hoje se encontra, em grande maioria, ela está por onde? Ou ela também já se espalhou bem? Ela já está espalhada no mundo inteiro, mas um dos fatores importantes também de saber que ela foi fundada na Índia e depois ela espalhou no Paquistão também, depois de separar Paquistão e Índia. E hoje em dia nosso sede internacional está na Inglaterra. Tem maioria, muitos dos membros têm no Paquistão e na Índia, só que aí é um fator interessante que eu gostaria também de falar um pouquinho. Sim. A nossa comunidade é bem perseguida, não é perseguida, é bem perseguida dentro dos países islâmicos. Então, por exemplo, vou dar uma coisa assim que você vai chocar. A nossa comunidade, eu sou paquistanês, nascido e criado lá. A nossa comunidade, que tem milhares dos membros na nossa comunidade lá, a nossa comunidade é considerada constitucionalmente, na Constituição do Paquistão, declarada não muçulmana. Ué? Então, nós somos considerados num país islâmico, num país laico, não muçulmanos. Só porque nós somos seguidores do fundador da comunidade Ahmadiyya e dizem, os outros muçulmanos dizem que estão esperando enquanto nós dizemos isso. Mas isso também, mais uma vez, é uma escolha baseada na política, mesmo que foi uma escolha em que foi envolvido todos os líderes religiosos e tudo mais, né? E foram e essa mudança na Constituição foi feita em 1984. Então, desde então, nós não podemos construir a mesquita no Paquistão, nós não podemos rezar na mesquita, nós não podemos recitar o sagrado Alcorão em público. E nós não podemos dizer saudação islâmica, assalamu alaikum, nós não podemos dizer isso. E a pessoa que cometa esse crime é preso por 3 anos. Então, são muitos membros da nossa comunidade que são presos. E então, por sermos não muçulmanos, pela Constituição paquistanesa, nós não podemos publicar qualquer livro que fala do Islã, que fala de Allah, que é o Deus. Allah é o nome árabe, em árabe de Deus. Nós não podemos publicar nada que fala do profeta Muhammad. Então, e nós não podemos expressar a nossa fé. Então, os números não têm como ter, porque muitas vezes as pessoas querem reverter para a comunidade, mas por ter medo que será que essa pessoa vai sincera ou quer entrar na comunidade só como malfeitor, né? Como trazer alguma perseguição dentro da comunidade. Então, mas nós temos... eu já fui em Gana também como missionário, né? Eu fui lá ver a nossa comunidade, eu fiquei lá 2 meses, né? Por volta de 2 meses, e lá também tem em milhares a nossa comunidade em Gana. Gana é um dos países que tem muitos membros da nossa comunidade, e além disso tem nos outros países também, por exemplo, Nigéria, Níger, Guiné-Conakry, esses países têm milhares de muçulmanos da nossa comunidade. A nossa sede, desde então, desde que foi feita essa Constituição,
está na Inglaterra, em Londres. E eu estou aqui no Rio como missionário, né, da nossa comunidade. E aqui no Brasil ainda a comunidade é na fase inicial, né? Ainda é pequena. Mas como eu falei, nós temos uma mesquita em Petrópolis, né? Uma Sim. mesquita muito grande que é nosso sede nacional também. Bom, é porque assim já estamos em 1 hora de gravação e acho que a gente não falou um terço do que a gente precisava. É que são tantas coisas assim que vem informação. É muita informação. E assim, Ismael, é porque a gente está falando de religião, que tem várias vertentes, que vai se amalgamar com outras religiões. Ao mesmo tempo, tem todos os atravessamentos políticos, e cada atravessamento político vai depender de regiões, né? Sim. Porque hoje, quando a gente vai falar ou de África, ou de Arábia Saudita, a gente mentalmente a gente vai ter o desenho do que a gente vê no mapa. Só que esse desenho não diz exatamente toda a história, né? Porque esse desenho foi o homem branco europeu que foi demarcando esse espaço geográfico no qual, para os povos do Oriente, né? E falando do povo de África, nunca existiu esse recorte, e é esse recorte que causou muitos outros problemas também, né? Então, assim, tem muita história para a gente destrinchar, trazer à tona, repensar. Gostaria, num outro dado momento, a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Com certeza. Inclusive, nós tivemos um evento também agora recentemente aqui na Câmara Municipal do Rio, sobre a revolta dos malês, né? Que também tem como a África, está incluído como a África, como os muçulmanos, e Brasil também, né? Porque sabemos que a maioria desses escravos que foram trazidos aqui eram muçulmanos, de origem muçulmana, que eles tinham religião. E, infelizmente, aqui não tinha essa liberdade religiosa, né? Eram obrigados de mudar a religião, eram obrigados de abandonar a prática islâmica, inclusive eram obrigados de mudar o nome. Tinha dado os outros nomes cristãos e eram tirados os nomes islâmicos. E ao longo do passado do tempo, né, depois de 16º século, depois passando o tempo, eles ficaram distanciando da religião, porque obviamente não tinha. Eu estava lendo uma matéria que no século XVIII tinha aqui alguns publicadores, algumas pessoas que importavam os livros e tudo mais, e que eles tinham uma cota especial para os escravos do Rio que traziam o livro sagrado, o Alcorão, e eles vendiam para esses escravos e parcelando o preço eles pagavam para os vendedores desse livro. Então, tinha sempre uma requisição do livro sagrado Alcorão de informação, e justamente por isso houve uma migração grande também dos libaneses, dos sírios também no século XIX aqui, né? Depois de abdicar, depois de acabar com a escravidão, né? Porque realmente vemos que quase 45% dos escravos que eram vendidos na América estavam aqui no Brasil. E muitos desses escravos eram muçulmanos que trouxeram as suas crenças, trouxeram as suas práticas. E justamente por isso nós vemos que quando foram formados aqui a religião matriz africana e quando foi dado, como nós temos tantas semelhanças com as religiões de matriz africana, por exemplo, a roupa que você está vestindo, do jeito que você está vestindo. Se você for na África, a prática dos muçulmanos, você vê como as mulheres cobrem a sua cabeça, como elas se vestem de branco, e como o dia sagrado é dia de sexta-feira. São coisas, não são coincidentes, né? São coisas baseadas e a própria palavra urubá, né?
os malês, no Urubá, os malês são chamados muçulmanos, né? Na língua Urubá. Eu Então, tive... sim. Perdão. Pode falar. Não, eu acho muito interessante a questão de comida também, porque, por exemplo, no candomblé a gente tem a gente chama de o acarajé, né? Sim. E aí eu fui descobrir que o acarajé é um bolinho árabe e tal. E aí aqui abriu um restaurante árabe, eles vieram dessa última guerra, vieram para cá, e Sim. as meninas são alunas do meu filho, e nós fomos lá conhecer o restaurante e tal. Aí falei, quero ver isso aqui e tal, fui provar umas coisas diferentes, e aí quando veio, está tudo lá escrito em árabe, e foi muito legal, porque quem traduziu o cardápio para mim foi a garotinha de 8 anos, né? E aí eu fui pedir, quer dizer, é igualzinho, só que é feito de grão de bico. E no candomblé a gente faz de feijão fradinho, mas o gosto, a consistência. Então, assim, essas coisas, por Exatamente. exemplo, quando a gente fala de alguns. Igual a gente cultua, marabô e tal, quando a gente vai ler a história, vem do islamismo. Então, assim, a gente tem que entender que é co-irmão, porque tem um pouco de vocês, né? Sim. E como certamente em vocês carrega um pouco também do povo de África. Sim, com certeza. Por exemplo, agora eu descobri também recentemente um amigo meu falou que... Desculpa, desapareceu a tela, eu Não, pensei que tranquilo. desligou. Um amigo meu falou para mim que lá em Bahia, no Salvador, os cultos de matriz africano, elas têm também segregação. Eles também são cultos feitos mulheres separadas e homens separadas. E é a mesma coisa que é feita dentro de uma mesquita, dentro de um centro islâmico, que a mulher senta lá um lado e os homens sentam ao outro lado. E a oração também, por exemplo, como eu falei, o dia sagrado para os muçulmanos é sexta-feira e para os matrizes africanos também, e depois fazer oração como nós viramos para um lado específico e adoramos para um lado específico, fazendo prostração e tudo mais. Tem tantas semelhanças, porque Sim. eu tive a coincidência, eu tive a oportunidade de visitar alguns destes terreiros, né, aqui no Rio, né? Tenho vários amigos, então a gente sempre fica falando das semelhanças, né? Porque realmente o importante é falar sobre essas semelhanças, né, que nos podem unir, em vez de falar nas diferenças que nos separam, né? Sim. E é a mesma coisa que nós falamos dentro da comunidade também para o povo islâmico, muçulmanos, né? Porque nós vemos que as pessoas separaram, divergiram, tiveram vários grupos só porque um cruzava a mão aqui um pouquinho baixo, outro cruzava abaixo da barriga, e assim eles separaram um grupo do outro, de um grupo para o outro. Então, só assim surgiram vários grupos dentro do islamismo, porque um tinha uma pequena diferença dentro da adoração, o outro tinha uma diferença, aí cada um pegou para seu lado. E se for a gente focar as coisas principais, as coisas fundamentais dentro do islamismo, todos os pilares, por exemplo, do islamismo, todos os muçulmanos de todos os grupos acreditam que são esses pilares do islamismo. Por exemplo, o primeiro pilar do islamismo é a declaração de fé, que não tem nenhum Deus senão Allah, que é o Deus criador, e o profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, ele é um profeta. E segundo pilar do islamismo é que nós, como seres humanos, precisamos de fazer adoração a Deus único, precisamos fazer a oração. E por isso são prescritas 5 orações diárias. Como nosso corpo físico precisa da alimentação e nós comemos durante o dia várias vezes, né? Do mesmo jeito, o nosso espiritual, a nossa espiritualidade precisa se manter vivo também e precisamos se alimentar. Por isso fazemos orações 5 vezes por dia. E depois temos o jejum
um mês inteiro no calendário islâmico, nós jejuamos desde o início do dia até o final do dia e não comemos nem bebemos nada. E fazemos isso para ter mais simpatia, sensibilizar com as pessoas que são menos favorecidas na sociedade, que são pobres, que não têm comida para comer, e acumulando esse dinheiro, essa comida que nós juntamos, que poupamos, nós distribuímos para os pobres. E depois tem sacrifício financeiro, o quarto pilar, e no quinto, peregrinação para a Meca. Nesses pilares também, como eu descrevi, nós vemos que não tem nenhum pilar que fala de terrorismo, que fala de fanatismo, que fala de violação. Inclusive, é muito contrário do que é falado, né? Tudo que é ensinado dentro do islamismo é ter a simpatia, é ter uma sensibilidade, ter sentimentos para as pessoas e compartilhar, pensar coletivamente em vez de individualmente, né? E isso tudo é para que nós possamos, como sociedade, viver e ficar juntos e acabar com todos os tipos de diferenças que não existem. Obviamente, essas diferenças que nós temos da religião, da raça, essas são diferenças que sempre existiram. Mas isso não são os padrões do que dizem que quem é melhor ou quem é pior. Esses não são padrões que determinam a superioridade de alguém, né? Então, mesmo tendo essas diferenças, que é uma beleza da humanidade, precisamos trabalhar juntos, precisamos abraçar um ao outro, né? Como você perguntou no início, é por isso as nossas mesquitas também são sempre abertas. A mesquita que eu mencionei em Petrópolis, recebemos todas as semanas a visita dos vários alunos, das várias escolas, dos colégios, alunos de medicina, alunos de engenharia, que vêm visitar, conhecer mais sobre a religião, né? Porque eu sempre falo que a matéria que a gente aprende nas escolas, muitas das matérias a gente não usa durante a nossa vida em prática. Né? Às vezes a biologia, muitas coisas, a tabela periódica a gente fica memorizando, depois ninguém quer saber mais disso. Né? Sim. Mas a religião, o ensino religioso é uma coisa tão importante que vale para toda a nossa vida. Que mesmo que você seja de qualquer profissão, isso você tem que saber, porque você tem que viver. Entendeu? E isso é muito menos focado, né? Por isso eu dou muita importância que precisamos falar sobre a religião, precisamos falar sobre... E outra coisa importante é que tem que ser dada a informação correta, né? Exato, porque muitas das que é o mais importante. Às vezes dado informação, ensino religioso, mas a informação que é pregado nisso, ou dado nisso, muitas das vezes é distorcida, né? E por isso depois começa a ter o preconceito. E nós sabemos, como você, seguidor da matriz africana, ou eu, seguidor de Islã, como nós sofremos, né? O preconceito, né? No dia a dia, as pessoas não podem imaginar, porque a pessoa que não sofre na pele, às vezes, não entende bem o sofrimento. Mas quem sofreu isso na pele sabe quão importante é acabar com esse tipo de ignorância que gera o preconceito. Porque eu sempre falo que é a ignorância que gera o preconceito. Sim. E a única forma de combater o preconceito é a educação. Esses diálogos, essas conversas que nós podemos providenciar através disso a uma informação correta, com baseados em fatores, né, para a população. Exato. Isma, eu vou agora ter que começar a me despedir, mas eu quero que o senhor faça as considerações finais. Sim, então, como eu falei, né, que a nossa comunidade muçulmana Ahmadiyya já está aqui no Petrópolis, no Rio. Estamos sempre com braços abertos para quem quiser visitar, para quem quiser conhecer sobre a nossa comunidade, sobre como nós pregamos, como nós adoramos, quais são os nossos costumes, quais são as nossas práticas, né? É importante saber, eu sempre falo que nós não
conhecer sobre outra religião, sobre outro povo, não nos obriga a aceitar a crença ou praticar outra crença, mas sim nos obriga a respeitar, nos dá mais sensibilidade, nos mostra como nós devemos ser respeitados um pelo outro, né? Então, somos a comunidade é sempre aberta, somos com portas abertas, recebendo as pessoas que quem quer visitar, quem quer conhecer sobre o islamismo, e realmente o islamismo que é pregado, né? Hoje em dia, e muitas das vezes as pessoas com essa roupa, quando vêm lá fora, há uma mulher muçulmana que também tem uma roupa específica. Ela é considerada, por exemplo, eu fui chamado várias vezes homem-bomba, né? Eu aqui estava outro dia andando aqui no centro da cidade e as pessoas estavam fazendo bum-bum atrás, né? Como fazendo explosão. Então, são essas coisas que mostram quão espalhado a ignorância na sociedade, né? E quão importante é nosso dever como líderes religiosos para espalhar a informação correta, para educar a sociedade. E eu sempre tenho alvo como o juventude, porque a juventude é que vai mudar a nossa sociedade. A juventude, a nossa nova geração vai ser feita pela juventude de hoje, né? Então, é por isso importante, eu sempre falo que devemos ter essas palestras também nas escolas sobre a religião, sobre as culturas diferentes, para que as pessoas saibam que todo mundo que, por exemplo, as pessoas muçulmanas também são pessoas normais. Uma vez estava tendo um Expo Religião aqui no Rio e a gente estava participando e o cara veio aqui a mim e perguntou que... falou sobre várias perguntas sobre o islamismo e perguntou também se vocês tinham um banheiro na sua casa, se vocês tinham cama na sua casa onde vocês dormiam. Então, para ele, a imagem dos muçulmanos era uma imagem muito diferente. Acho que a pessoa ainda é nômade. E muito a pessoa estava bem distorcida, né? Então eu expliquei tudo sobre a religião, sobre a nossa cultura, sobre as nossas práticas e tudo mais, e convidei também para a nossa mesquita. Então é só isso. Eu agradeço também a você por ter proporcionado essa oportunidade de falar sobre um pouquinho sobre o islamismo, sobre a nossa comunidade também, sobre como o Islã chegou no início do tempo até a África também, né? Ainda tem muita coisa para falar sobre isso também, né? Infelizmente temos um tempo muito curto, né? Para falar falando desse tema, né? Porque são muita coisa. Só falando da África, só falando do Islã, já leva horas e horas, né? E a gente não falou tudo que tinha para falar. Exatamente. Mas é isso. Isma, agradeço imensamente o senhor ter tirado tempo, o senhor trazer esclarecimentos, isso agrega, isso, como a gente está repetindo o tempo todo, né? Isso é importante, é de grande valia. Dentro da minha religião, eu peço, né, que todos os orixás possam sempre abençoá-los, fortalecê-lo, né, e que a gente consiga estar sempre conversando, esclarecendo, porque isso é muito importante, né? Nós sentimos na pele todos os problemas e vai partir de nós a solução disso, porque esquece que quem causa o problema não está preocupado, interessado em trazer a solução. Né? E quanto mais a gente se unir, se amalgamar, mais a gente vai conseguir avançar. Como a informação é distorcida, né? Você começou a chamar o meu nome correto, em uma hora já o meu nome é distorcido. Eu falei errado? Veja só, quão importante é espalhar essa informação, porque é distorcida. Meu neurônio tá assim, porque quando eu converso, por exemplo, o pastor, o padre e tal. Então, o que eu entendi? Imã. Então, é o pastor. Isso. Então, eu não precisaria falar o seu nome, o Irch. E agora pronto, agora não vai sair. Então, eu tô só no imã, sim.
como eu querendo dizer assim, pastor, é isso assim, Isso. assim, na minha cabeça. Quer dizer, eu já esculhambei, já deu Mas tudo eu acho que errado. você juntou os dois e misturou e combinou uma outra coisa. Desculpa, eu não queria mal. Não, sem Como é que fala? problema. Olha, peço perdão. É que eu também estou acostumado, por isso eu me diverto com isso. Mas o senhor já podia ter me corrigido lá atrás. Ah, sem problema. A gente tinha que ver o exemplo do distorcimento. Ah, não, precisamos ver isso. Porque Veja só. eu sei que, por exemplo, quando o senhor fala, o certo é Mohammed, né? Sim, Mohamed, isso, Muhammad. é isso aí. E as pessoas têm muita mania de falar Maomé, Maomé. E eu sei que isso é corruptela. Agora, uma pergunta: quem inventou essa corruptela? O senhor Então, sabe? tem muitas coisas que são inventadas na história, na literatura ao longo do tempo que não tem base nenhum. Por exemplo, tem um outro provérbio também que eu agora pela curiosidade só vou falar aqui também, né? No final, por exemplo, se a montanha não vem até Moamé, Moamé vai até montanha. Eu não queria tocar nesse assunto. Eu falei assim, de Então, onde saiu isso? entendeu? Aí eu fiz a pesquisa sobre isso porque morei um tempinho em Portugal também e eu estava na aula uma vez e um professor mencionou isso, né? E assim ele estava dando algum exemplo e ele disse que se a montanha não vai a Moamé vai a montanha. Aí eu fui para casa, eu comecei a pesquisar, perguntei para os meus assim, líderes religiosos da nossa comunidade e tudo mais. Aí eu mesmo pesquisei e fui vendo, eu descobri que isso foi introduzido dentro da literatura do Ocidente no século XVII, esse provérbio. Que antes disso, nenhum lugar na literatura islâmica, nenhum na literatura árabe tem esse provérbio ou tem algum incidente que refere sobre isso. Então, do nada, foi inventado esse provérbio dentro de uma literatura ocidental e aí foi traduzido ao longo do tempo nas outras línguas também. E assim foi dado o nome também, um diferente nome, né? Aqui, por exemplo, Mohamed, que em Portugal também usa muitas dessas vezes. Na verdade, inclusive, muitas das vezes os muçulmanos, eu entendo que às vezes as pessoas fazem isso pela ignorância, né? Nem é sempre motivo para desrespeitar. Mas as pessoas sentem muita ofensa aos muçulmanos, muitas das vezes, né? Quando é falado de uma forma assim. Porque o nome correto é Muhammad, né? E eu fiquei me perguntando, então, quem fez essa corruptela? Quem inventou isso? Então, quando foram traduzindo para os livros portugueses essa palavra, né? Aí foi dado um nome assim, fazendo uma tradução Mohamed, mas isso nunca teve uma base, nunca teve uma assim que tenha uma tradução. Isso nem é uma tradução correta. Isso nem é um nome árabe ou nome português, né? Mas foi como eu disse que esse provérbio não existe antes do século XVII, não tem nenhum base antes disso e foi colocado depois. Do mesmo jeito, isso também foi dado um nome que não tem base ou não tem. Eu às vezes penso que provavelmente isso foi dado, isso foi colocado provavelmente para ofender alguns dos muçulmanos também. Como a gente fala, né? Botaram na conta de vocês, né? Mas não pertence a vocês. Não é igual o diabo. O diabo não existe pra gente, mas botam na nossa conta, entendeu? Exatamente. É isso mesmo. Como eu digo, né? Para os cristãos, no caso, falar, o diabo é problema de vocês que se virem com ele, entendeu? E vamos em frente. Então, ó, Imam Irtsham. Isso. Tá certo? O senhor podia ter me corrigido. Olha, não precisava de eu passar essa vergonha. Não, que isso, tranquilo. Eu me diverti até com isso. Deixo aqui gravado da gente conversar num outro momento, a gente trazer outras pautas dessas ligações, né, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais nisso. Sim. E espero, logo em breve, o mais rápido possível, conhecer o seu espaço religioso e na sua mesquita, porque realmente sempre tive curiosidade e nunca entrei, realmente. Agora eu sei como é que faz, entendeu? Agora fica mais fácil. Você tá bom? até pela aparência parece muçulmana, então você não vai ter nenhum problema.
Já está vestida com véu, já está com roupa branca, bem vestida. Então é passe livre. Não, Exatamente. mas sim. Olha, imensamente obrigada, obrigada, Muito obrigada, obrigado. obrigada, Eu que obrigada. agradeço muito, mais uma vez, por ter E proporcionado essa conversa aqui, né? ai, que bom, fico feliz. E para você que ficou até o final, vale lembrar que a gente está com a campanha Apoia-se. Dá um apoio lá para gente, que vai vir a terceira temporada. A gente está precisando desse Apoia-se também para poder investir nessa terceira temporada, que vai ser muito específico e bem surpreendente, tá? Para você que está sempre aqui com a gente, que chegou até o final, que Exu possa sempre refrescar os nossos caminhos e cruzá-los no próximo episódio. Beijo, beijo, pessoal!